Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua 6ª temporada. Hoje observa-se com frequência a ascensão dos chamados déspotas mirins no seio familiar. Crianças que, em vez de serem guiadas, passam a ditar regras e comportamentos dentro de casa. Essa inversão de papéis desafia os limites da autoridade parental e levanta questões sobre os efeitos da permissividade excessiva. Pais, muitas vezes inseguros ou sobrecarregados, acabam cedendo espaço à centralização infantil do poder. O fenômeno reflete transformações culturais profundas nas dinâmicas familiares contemporâneas. Trata-se de um tema que exige reflexão sobre limites, afeto e responsabilidade na formação dos filhos. E para aprofundar esse assunto complexo, eu convido a este Papo no Auge a professora doutora Márcia Neder, docente e pesquisadora aposentada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A professora Márcia é psicanalista com pós-doutorado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, é membro do Conselho Científico Consultor ad hoc da revista Percurso de Psicanálise do Instituto Sedis Sapientiae, é membro do Conselho Editorial da revista Insight Inteligência, é assessora ad hoc da FAPESP e palestrante da Casa do Saber, no Rio de Janeiro. Autora de vários livros e artigos, suas últimas obras publicadas são Os Filhos da Mãe e a segunda edição atualizada de Déspotas Mirins, o Poder das Novas Famílias. Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, criou e coordenou a linha de pesquisa Psicanálise e Cultura, foi pesquisadora do NUP, o Núcleo de Pesquisa sobre Psicanálise e Educação da USP, é criadora do blog, eu estava me lembrando do carnaval, do blog Amores Gozados, e tem experiência na área de psicologia, com ênfase em intervenção terapêutica, bem como na docência e na formação psicológica dos professores na universidade. Atua principalmente nos seguintes temas: feminino, educação, psicanálise, imaginário, cultura, infância e relação adulto-infantil. Além disso tudo, desbrava o mar bravio, dando braçadas longevas, uma nadadora. Quanto mais, bem-vinda, professora Márcia, ao Papo no Auge. Eu estou muito empolgado para conversar com você sobre um assunto da mais alta relevância. Mas primeiro eu quero saber como a docência, a pesquisa, a psicanálise entram na sua vida. Bem-vinda novamente, professora Márcia Neder. Olá, muito prazer, muito obrigada por essa apresentação. Eu estou com cara de látis. Como é que a psicanálise entraram por caminhos muito diferentes. Docência foi uma surpresa absolutamente inusitada na minha vida. Nunca achei que eu daria aula, tinha certeza que eu nunca daria aula. Vou tentar ser bem breve, porque a história é curiosa até. Eu me formei, e na psicologia, na época que eu me formei, não sei como é que está agora, a gente faz até o 4º ano, você escolhe bacharelado e licenciatura. Ou pode fazer os dois. Licenciatura, você ganha o direito de dar aula nas séries que não são a universidade. E o bacharelado é a outra para fazer pesquisa e para seguir como bacharel. A única pessoa da minha turma que não fez licenciatura por absoluta convicção de que nunca daria aula fui eu. Por aí você tem uma ideia de como, de que isso eu posso olhar assim para trás e olhar como uma grande briga com o significado da educação para mim. Então, eu acho que desde essa época, sem que eu soubesse, a educação já significava coisas que eu viria a pesquisar desde o doutorado.
Até porque depois fui dar aula, as aulas eram de fotografia, e fui professora de fotografia na aplicação da UERJ, que na época era UEG, tem tempo. Assim que eu me formei, veio o convite para eu dar aula de fotografia no laboratório preto e branco, eu fazia todo o trabalho com os alunos, foi excelente o trabalho, no que a gente chamaria de, sei lá, 8ª série, depois fui para o 2º grau, científico na época, e depois me tornei professora universitária, em várias universidades. Então, a docência entrou assim, como uma surpresa, e quando eu entrei na universidade, aos poucos, eu fui. A demanda que me foi colocada, adivinha do que foi? Psicologia e educação. Então, eu fiz o concurso para psicologia e educação em várias universidades, com vários cursos onde tinha todas as licenciaturas, odontologia, veterinária não tinha, na época a medicina tinha só próprio, mas o resto, tudo da universidade entrava psicologia, e, com várias, psicologia da arte, psicologia, mas tinha psicologia e educação sempre. E você vê que o destino estava, eu não sei bem se era o destino, se foi o acaso, mas eu estava indo. E eu vivi episódios na sala de aula, tanto na fotografia, e peguei a meninada na fotografia, mais de 5 anos eu dei aula, aqui no Rio, no colégio da UERJ. Quanto depois da universidade, eu vivi episódios muito, desde a minha entrada. Não vou entrar neles, mas são muito interessantes e que sempre me fizeram perguntar o que eu estou fazendo aqui. Ou o que eu vou fazer aqui, né? A relação com o aluno sempre foi, eu sempre privilegiei a relação com o aluno. Tive problemas, não sei se a gente não vai ter tempo para se aprofundar nisso, mas eu tenho problemas interessantíssimos, assim, eu vou te contar só um de fotografia. Eu estava acabando de entrar, começando, e existe na UERJ, no Colégio de Aplicação da UERJ, que é o CAP, uma posição que se chama aluno-mestre, que é o colégio de aplicação para os alunos da UERJ fazerem os estágios. Então, eu era considerada, eu era muito nova, eu tinha acabado de me formar em psicologia e fui direto para lá. Eu era muito nova, eles me enviam como aluno-mestre, tipo estagiário. E começaram, óbvio que eu estou lidando com uma meninada de 14 anos, 15 anos, está fazendo o quê? Vai testar. E faziam perguntas, provocações. Mas eu já tinha feito psicologia, já tinha me formado em psicologia, conseguia entender que aquilo ali era uma provocação e era uma casca de banana para eu escorregar. E tranquilamente dizia que não... por exemplo, perguntas complexas, às vezes, mas ou que eu complexificava, de ótica, ou de coisa que eu precisaria da ótica para explicar. E eu dizia tranquilamente, não sei, posso te responder na próxima aula. Então, eu fui desarmando as bombas. Nunca entrei em embate com o aluno. Até que um dia houve uma coisa que tomou o colégio, ficou conhecido no colégio, que eu trabalhava no laboratório preto e branco, tinha um laboratório excelente, ótimo, gigantesco, a gente fazia as câmeras de fotografia de lata, ou caixa de papel, e ia para o pátio, fazia as fotos, e depois vinha para o laboratório revelar, ou já trabalhando com filme, com o negativo, vinha revelar. De uma parte que sou eu que faço, que é enfiar o filme no tanque. Eu precisava ter um tanque de aço, não sei se você já viu, são carretéis, é complicadíssimo, então os tanques eram de 5 ou 10 filmes. Então eu tinha avisado para eles, na luz, essa parte de enfiar você tem que encaixar o filme no tanque, era no escuro completo. Era uma turma grande, uma turma de meninos e meninas adolescentes,
Então, assim, o laboratório bem grande, e eu dizia, eu vou apagar a luz. Qualquer coisa que eu precisar. A luz está bem aqui, o interruptor está aqui. Eu não vou fazer porque o meu braço, você sabe que está operado, eu não posso fazer, mas eu bato a mão aqui, está bem do meu lado. E eu acendo a luz e todos os filmes que eu tiverem aqui vão se perder. E um dia, depois eu acendi a luz vermelha e a gente trabalhava com papel na luz vermelha. Um dia, eu estava nesse procedimento quando eu comecei a ouvir um barulho e comecei a sentir alguma coisa em mim. Em resumo, eu imediatamente enfiei a mão no interruptor, acendi a luz vermelha e eu estava embebida, e outros colegas, alguém estava com, que não, na hora, não, nem 20, me lembro, isso tem 40 anos, sei lá, estava com interruptor, no interruptor como é que chama de incêndio? Extintor de incêndio. E eu estava com um casaco de veludo cotelê lindíssimo, que eu tinha acabado de comprar. Aquele casaco era quase que perda total, né? Eu estava totalmente banhada naquilo, e outras pessoas. E eu falei, bom, os filmes já perdemos, não vamos recuperar. E aí, agora eu quero saber o seguinte, mais ou menos a história foi assim, porque tem muitos anos. Eu avisei que acendi a luz, e eu quero saber agora como é que a gente vai resolver, quem fez, como é que a gente vai conversar, quem fez isso. Obviamente não apareceu ninguém, mas depois a pessoa se apresentou. Não posso te dar aí detalhes, porque eu não me lembro. A pessoa que fez era exatamente o provocador, desde a primeira aula, óbvio. Então, eu não me lembro o que eu fiz. A direção da escola ficou sabendo, o vice-diretor ficou sabendo, me chamaram na diretoria e me disseram mais ou menos assim: você quer cortar em pedacinho, picar, você quer jogar sal, você quer expulsar, você quer suspender, faz o que você quiser, você tem o nosso apoio. Não, primeiro eles pediram para eu entregar o aluno, para falar para que resolveria o problema. Eu falei, em hipótese alguma. O problema da minha sala de aula aconteceu dentro da minha sala de aula, e na minha sala de aula vai ser resolvido. Eu vou resolver. E então assim foi. Certamente conversei com o aluno, sem nenhuma ameaça, nem nada. Vinha saber depois que ele só estava no colégio por um mandato de segurança, família impetrou, porque ele já tinha sido expulso. Todos os professores tinham um problema com ele estava lá sob o peso do mandato. E então, todo mundo queria saber o que eu tinha feito. Essa foi a primeira experiência assim, grandiosa da minha vida docente, não foi a única. E eu acho que aprendi uma coisa que eu já sabia, né? Acho que, tipo uma pesquisa que eu estava fazendo, que era óbvio. Eu era uma adolescente extremamente briguenta, assim, rebelde. Digamos que eu era uma adolescente rebelde na minha casa, com a minha mãe. Então, eu acho que eu tinha experiência, estágio bastante, prática, para saber o que você não faz. O que você não faz? Você não entra. Então, eu não entrei. Eu acho que foi essa experiência pessoal da minha vida que eu já carreguei para isso. Não posso te afirmar nada, só achar. E eu resolvi essa situação e levei para o resto da minha vida docente, até hoje, inclusive com filhos também. E aí, na universidade, tive um outro episódio, com alunos já universitários, grave, sério. A reação foi diferente. Eu tive que tomar uma atitude porque o diretor do meu centro, CCHS, vinha vindo e viu o que os alunos fizeram. Então, eu tentei dizer para ele, não, vamos lá, deixa para lá, deixa eu conversar. Ele, de jeito nenhum, escreve uma CI, a gente toma uma providência agora e manda para a faculdade responsável.
E isso foi muito violento, foi uma coisa muito violenta, uma agressão, assim, não, e já, nem se fosse hoje eu sairia com essa história de, vou processar, isso não, é uma questão de sala de aula, vai ser resolvido na sala de aula, não vou processar ninguém, me xingou, eu fui ofendida, fui insultada como mulher, inclusive, problema, estamos lá nós, eram 3, porque eu chamei um de cada momento na minha sala, houve a chefe, foi chamada, a chefe do departamento pela colega, sala de Universidade Federal, a gente divide em 5, né? São 5 professores. Tinha uma professora, sentou lá e ficou olhando, falou assim, a Márcia vai apanhar, chamou a chefe e falou assim, corre lá que a Márcia vai apanhar. E eu continuei com essa cara de paisagem que você está vendo aqui. Óbvio que, né, a gente tinha um treinamento, eu sou psicóloga também, eu já era psicóloga. E eu só fiz o procedimento, assim, o burocrático, porque foi pedido. Mas esse problema me fez me perguntar o que eu estou fazendo aqui. Porque se não for para dar uma nota que eu acho que o aluno tem que... Eu espremi. Ele escreveu o nome, o sobrenome, tantos pontos. Ele botou a data certa, tantos pontos. Não consegui mais do que aquela nota X, eu acho que era 2. O que eu vou fazer? Então, vai ser 2. E continuei, depois houve mais episódios, eu falei para a chefe, falei, escuta, segundo bimestre, 2 para todo mundo, de novo, já espremi tudo aqui. Da primeira vez eu falei para ele, tinha uma professora ela tinha vindo da UNB, transferida, e, enfim, eu dizia para eles, eu gostaria muito que ela fizesse a revisão de prova aqui com eles, porque ela não era eu, né? Não tinha as minhas, meu estilo de ser professor, e eu dizia para eles, um por um, pede revisão de prova, ela pede revisão de prova, e assim, depois de como se repetiu, o 2 se repetia, eu disse uma vez assim, escuta, essa disciplina é oferecida por vários professores, de manhã, de tarde, de noite. Por que vocês têm que fazer a minha? Vai lá, troca. Insistiram, ficaram. Bom, eu não reprovei os alunos, como todos os colegas queriam, me pediram que não aceitasse o pedido de retratação pública que eles fizeram. Eu topei retratação e encerramos o assunto. Mas eu comecei a conversar com os colegas, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Na universidade, se eu ficar com medo do aluno de apanhar, se eu tiver medo de fazer o que eu acho que tem que ser feito, se eu tiver medo de ensinar o que eu tenho que ter, e de agir da maneira como eu acho que se eu não for fazer isso, eu não vou mais ser professora, não tem sentido. E aí veio a pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí veio ainda bem que você se achou, né, prof? E está aqui como professora depois de tanto tempo. Claro que houve ensinamentos a partir dessa prática, desses acontecimentos, né? E ainda bem que você está aqui. E isso me dá brecha, professora, para fazer a pergunta que nos traz aqui. Tá? Você falou sobre isso, de não ter medo, de você enfrentar, de você ser uma autoridade. Né? Porque ali dentro da sala de aula você é a autoridade da sala de aula enquanto professora. E aí eu queria entrar agora, justamente no teor da nossa conversa. Eu sou de uma geração em que bastavam meus pais olharem para mim, para que eu me pelasse de medo. O meu pai só precisava falar comigo uma vez para eu obedecer. Tá? E aí eu faço um gancho também agora com o seu livro Déspotas Mirins, O Poder nas Novas Famílias, né? Pois nele você diz que não são as birras, as pirraças, os gritos, os gestos agressivos, né, como você citou aí dos seus alunos, as palavras ofensivas que transformam as crianças em pequenos tiranos. E sim a infantolatria, essa coisa pós-moderna que alcançou os lares, transformando a vivência entre pais e filhos numa pedocracia, numa ditadura de crianças que não aceitam ouvir não. Querem tudo do jeito e na hora delas. Daí eu gostaria de que você explicasse
O que é essa pedolatria? Em que momento as crianças começaram a ser as donas da casa? Como é que está posta hoje a relação entre pais e filhos nessas novas dinâmicas familiares pós-modernas? É possível dizer, professora, que a autoridade dos pais anda arrefecida? Mas eu vou te dizer que essa pergunta que eu fiz lá, quando aconteceu o episódio, virou minha tese de doutorado. Fui para o meu doutorado com essa pergunta. E eu não coloquei o professor, na minha tese, eu me pergunto, isso que eu te falei, o que eu estou fazendo aqui, que o professor, na verdade, o que o professor está fazendo quando professora? O que nós estamos fazendo quando educamos? Então, eu nunca me coloquei no lugar da autoridade. Eu não consigo enxergar a educação, e essa foi a primeira grande divergência publicada a partir de então. Em todos os meus livros vieram várias outras divergências. Essa visão da educação como uma questão de repressão, que é a visão clássica da psicanálise, e não só da psicanálise, da psicologia, na minha tese de doutorado está tudo lá, virou o primeiro livro. Eu não vejo a educação como repressão. Ela não se define pela repressão. Ela não se define como adaptação. Ela não se define como subjugação. O professor, ele ocupa um outro lugar para mim, que não é o lugar da autoridade, ou que não é só o lugar da autoridade, ou talvez ele só seja o lugar da autoridade por conta de que eu o vejo como uma outra figura, representante de uma outra figura. E eu, então, vou falar um conceito profundo, eu vou tentar... ele vai ser superficialmente colocado, grosseiramente, que eu coloco que a educar é seduzir, mas seduzir neste sentido em que trabalha um psicanalista contemporâneo, pós-Lacan, que é o da sedução originária. Ou seja, resumindo, que ele te implanta desde o bebê quando nasce, é confrontado não como uma família, necessariamente um pai, uma mãe, o bebê é confrontado com um mundo de adultos, com uma cultura de adultos, com um adulto. O bebê, para sobreviver, precisa de um adulto, qualquer que seja esse adulto, porque com outra criança ele não sobrevive. Psiquicamente, são essas as nossas origens, Agora, repito, eu estou falando de uma forma curta e grossa. Está no livro, bem explicadinho, essas questões eu retomo sempre, porque não é um conceito popular e não é mesmo para ser. É a sedução originária. Eu vejo o professor nesse mesmo lugar, é o professor no inconsciente. E inconsciente em Freud não é o subconsciente, não é o não consciente, é inconsciente, é um lugar efetivamente onde tem uma linguagem própria, que tem uma forma própria de se expressar, de formular questões, de empurrar, de fazer força, enfim. O inconsciente é muito diferente desse inconsciente vulgarizado que a gente tem, no popular. No inconsciente, essa foi a descoberta que eu fiz na tese de doutorado, que foi sobre o que é a educação, né? Ela não vejo a educação como repressão. Por quê? Além de você ter... Porque a questão da repressão é assim, você só tem que dizer não, tem que botar limite, não pode ser permissivo. Não é. A educação é você apontar caminho. Educar é você dizer sim. E dizer, é aqui. Você mandar, é aqui. Ou seja, como é que eu vou? Qual é o mecanismo pelo qual eu me torno eu, você se torna você? O mecanismo essencial, fundamental, inconsciente, é a identificação inconsciente. Sem você perceber, você está se identificando com pessoas, modelos, personagens. Daí a importância da cultura nesse sentido, personagens da ficção, personagens de livros, de músicas, de cinema, do que você quiser. O patrimônio da humanidade todo está aí pronto para você oferecer essa identificação. As artes, a filosofia, os personagens históricos,
os modelos da sociedade que a gente está vivendo. Se você não deve se lembrar, mas houve uma época que aqui no Rio, o Jornal do Rio e do Brasil inteiro, colocava, nos anos 90, até os anos 90, até começar a ser denunciado por sociólogos e por outras pessoas, era tudo inho. Os líderes de facções eram inho, eu não vou falar os nomes, mas você já veio com a sua cabeça, eram todos tratados como inhos. Inho. O que significa isso? A forma carinhosa de você se referir, né, àquilo. Então, isso tem um peso muito grande quando você está, alguém que está se formando. Eu trabalhei aqui no Rio, num lugar que era extremamente paupérrimo, numa comunidade com professores de uma comunidade, se eu disser carente, é pouco, era do Lixão, do Jardim do Gramacho, e que nunca tinham visto reboco, eles viam só tijolo no máximo. E as professoras que viam, fizemos um trabalho de 1 ano, eu e uma colega, que era também jornalista do Globo e psicanalista, Márcia Sesimbra, e fizemos um trabalho, desenvolvemos, e está escrito no artigo. Esse trabalho, as professoras professores de creches comunitárias, traziam problemas como é que a gente vai educar, quando você entende que educação não é você ficar dizendo não, como é que a gente vai educar se o bambambam, o líder, né, o membro investido libidinalmente, quer dizer, o membro valorizado, é o chefe de uma facção, ou é o traficante, ou o dono do pedaço. Essa era uma das dificuldades. Com quem que eles se identificam? Vão se identificar com quem nessa comunidade? Então, é muito importante o papel da sociedade. Se nós temos aqui uma idolatria por ladrões, os ladrões né, eu estou falando, você está entendendo bem. Se a gente tem essa idolatria por seres violentos, se a gente tem... Então, nós estamos... o habitat, isso é o que a gente aponta. A educação é isso. É você apontar para onde você vai, quem são quais são os nossos valores, o que nós vamos valorizar. Isso é educação. Então você não está dizendo não nada, você está apresentando uma cultura. Você está apresentando, eu costumo dizer, a gente pode apresentar um banquete e a gente pode apresentar outras. O meu livro, a primeira parte dele se chama, a segunda parte chama Educação, Psicanálise e Educação, 2 pontos, o primeiro livro. Banquete, fast food, merenda escolar. Sirva-se. Então, essa foi a questão que articula psicanálise, educação, sala de aula, porque eu trato da educação no sentido escolarizada, primeiro livro, e a educação familiar e social aqui, porque a família é uma instituição, como a escola é uma instituição, que não se geram a si mesmas, elas foram colocadas pela história, pela sociedade. Foi longe e precisa, e eu quero entender o que é pedocracia, professora. Pois esqueci da pedocracia. É verdade. Então, o que acontece? No século XX, para não ir até Adão e Eva, no século XX acontece, e eu estudei sociólogos, antropólogos, historiadores, blá, blá, blá. Fui estudar a história da família, porque a psicanálise tem também a sua noção do que é família. E eu também tinha algumas discordâncias em relação à maneira como majoritariamente é entendida a família. E fora do contexto histórico. A questão da história, para mim, é essencial. E história, que eu entendo, história das mentalidades. História, como é que chegamos à família? Você vem lá do Império Romano, até hoje a família mudou. Então, quando eu falo a história, patriarcado, para mim, é a família patriarcal, é quando tem essa estrutura vertical, um pai que é o pater, né, e etc, etc.
A pedocracia, o que acontece? Que eu tive que inventar esse nome. Pedos, do grego, criança. Né? O que aconteceu no século XX? No final do século XX, ao longo isso vem de uns 3 séculos, talvez, para cá, 300 anos, houve uma mudança, falam de Rousseau, mas não é. Rousseau era um contemporâneo da época que era um porta-voz de uma ideologia, de uma mentalidade. Essa mentalidade de que a posição da mulher, que até então era vista como do mal, puramente do mal, até o século XII, XIII, foi preciso, por questões que nós não vamos entrar, a mulher começa a mudar a imagem da mulher na cultura. E, com isso, com a mudança a criança, até o século XVII, não existia como nós conhecemos. Também vai lá para o século XVIII. Então, muda toda a configuração, pai, mãe, filho, muda tudo. A criança se torna, no século XVIII, isso é muito conhecido, o historiador estudou, o Ayer, ela se torna o centro da família, não mais o pai. E eu sigo nessa pesquisa do historiador para dizer que ela se tornou o centro da família, não só a criança, mas o amor pela criança e, mais ainda, o amor da criança por nós, pais. De modo que, quando chega ao final do século XX, e começo do XXI, é isso que a gente quer. No lugar de ser obedecido e respeitado, o adulto que está formando a criança passa a querer ser, a desejar ser amado e reconhecido. Enquanto no Império, enquanto lá na família, no patriarcado, da família romana, visivelmente dos gregos, a história do Édipo é essa. Né? Você tem o pai é que reconhece o filho num ritual, né? Ele reconhece, esse filho é meu, vai lá no público e reconhece. Nós invertemos. Quem nos reconhece como pai e mãe, quem é? O filho. Nós demos à criança, que vai crescer, vou chegar lá. Esse mirim não é o título original, tá? Levou ao engano. Eu estou falando de nós todos. O reconhecimento passa a ser se meu filho me reconhece, se ele me ama. Se ele me ama, se ele fala, você não é minha mãe, você não é meu pai. Então fica... eu já dei palestra numa creche, assim, a hora que fala isso, eu me tranco no banheiro, eu rezo, eu grito, eu não quero ouvir aquilo, eu me tranco, eu fico trancada para não ouvir, eu não quero ouvir isso. É verdade. Eu estou te contando casos vividos da minha prática clínica, em creches, docentes, de professores, de professores de vários níveis. Então, é insuportável para o adulto deste nosso século ouvir: eu te odeio, você é uma bruxa. Legal, eu falo, não estou aqui para você me amar, eu estou aqui para te educar, para botar você no mundo, e etc, 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 criar. Né? Óbvio que eu queria ser amada, mas não ao preço de fazer com que, se não for, tem aquele velho ditado, se não aprender em casa, se não quiser aprender com amor, vai aprender com dor. Ou aprender em casa, ou vai aprender na rua, com a polícia ou com o psiquiatra. Muito legal. E a pedocracia o que é a pedocracia? Ela é este regime em que nós adultos, é esta que é a questão, não foi a criança birrenta, nós adultos, porque você há de convir que uma criança não faz evolução, o bebê vai pegar em armas e virar seu chefe, seu tirano? Não. Alguém botou, alguém permitiu. Então, nós, adultos, colocamos a criança nesse lugar divino, lá no século XVIII, daí infantolatria. Infantolatria porque é o culto à criança como uma divindade, que foi uma mudança na imagem da criança, que é essa. Ela passa a ser uma pequena divindade, um pequeno Deus,
gerado, e aí você tem toda uma transformação da imagem da criança na cultura ocidental. De fardo que ela era, na antiguidade ela era um fardo, atravessou séculos sendo um fardo, primeiro tanto que foi colocado como uma lei religiosa, um mandamento. Como é que é? Honrarás pai e mãe, em vez de matar, né? Provavelmente porque o hábito ali não era muito honrar pai e mãe, né? Porque senão não vira um mandamento civilizatório naquela época. Então, nós colocamos a criança num lugar privilegiado de déspota, que na verdade eu chamei de tirano no original, porque tirano para os gregos era exatamente isso que foi Édipo, aquele que conquista essa posição. A criança, seja pelo nosso narcisismo e outras questões com que eu não vou entrar, conquistou esse lugar de tirano, que a gente no livro virou déspotas, mirins, referindo-se, mas a minha ideia é nós do século XXI, tanto é que você tem os adolescentes e os adultos agindo dessa maneira despótica, tranquilamente dentro de uma creche, o pai e a mãe chegam lá proibindo que a turma do filho de 4, 5 anos comemore a vitória de um time de futebol, porque o time dele foi derrotado. Então, não tem criança aí exigindo isso, tem adulto. Então, a questão é mais complexa. A pedocracia, por isso, a infantolatria, porque é um culto, uma religião, tem toda uma liturgia, na qual, nos déspotas eu coloco, quem é que sai, qual é a posição da mulher nesse novo regime social, como eu chamo a pedocracia. E aí eu vou ter que discutir com o movimento feminista, porque, obviamente, é a mulher. Quem é a idólatra? Quem é a serva? Quem é que sai responsabilizado pela... Não por maldade dos homens, não. A sociedade está configurada desta maneira. A legislação, o direito, está tudo organizado dessa maneira. Tem outro livro, Os Filhos da Mãe, que eu dou vários outros exemplos. Eu não quero ser extensa. Sim. Prof, muito massa a tua fala, prof. Veja, eu queria aproveitar o gancho, de novo, da tua última fala sobre essa questão da fragilidade de pai e mãe, dos pais diante dos filhos. Será que eu posso dizer que essa fragilidade representa uma projeção de suas próprias carências emocionais e inseguranças identitárias? Em que medida a chamada ditadura da criança reflete não um excesso de poder infantil, mas uma ausência de limites estruturais oferecidos pelos pais modernos? Será que a gente anda negociando em demasia com os filhos? Né? Ou será que é possível, indo além, conciliar afeto, escuta e autoridade sem cair na rigidez disciplinar, hein, prof? Primeira coisa, fragilidade somos todos, não são só os pais. Todos nós somos frágeis, e eu não sou de uma vertente da psicologia, nem do psi, nem da psicanálise, que explica que agora todo mundo está carente, tudo é gatilho, tudo é carente, tudo é bullying. Não acho que... Basta ter educação. Na minha casa eu tive educação. Você não faça aos outros o que você não quer que faça para você. Regra número 1. Ponto. Então, assim, você não quer chamar de careca? Não chamou de careca. Você não quer chamar de barriguda? Então não chamou de barriguda. Entendeu? Assim, é básico, é o próximo. É simplesmente como é que você trata o seu semelhante. Princípio básico, valor. É uma questão de valor. Eu depois não preciso inventar um monte de conceito para falar de uma coisa que é básica. Como é que um valor humano da Revolução, a gente conquistamos isso, tolerância, conquistamos isso arduamente na Revolução Francesa, o Iluminismo, foi a época de conquista desses valores de relações humanas. Então, primeira bola fora minha, né, em relação ao status quo, né, a essa maneira de entender pela fragilidade dos pais. Fragilidade porque está todo preguiça, de certo. Eu não sei por quê, porque dá trabalho educar, eu repito, dá trabalho educar.
dá trabalho. Não é uma coisa que você só vai dizer, não, posso, não, posso, não. Aponte o que você pode. Você falou meu lado, ou a minha paixão de atleta, né, de nadar. E, então, os esportes, eles oferecem, por exemplo, assim como as artes, música, assim, você desenvolver quanta coisa que a gente pode desenvolver desde pequenininho. Tem tanta coisa que a gente pode oferecer como caminho para as crianças interagirem, se relacionarem com os adultos, se relacionarem com o mundo de uma forma construtiva, criativa, por mais agressiva, maior que seja, que nós somos todos extremamente, nós temos dentro de nós, segundo a psicanálise, nós somos agressivos e hostis e também amorosos, eróticos, a gente busca destruir e criar. A cota de cada um é individual e depende do que você faz desde esse momento. E não é uma culpa do meio, essa coisa assim, porque senão a gente, como é que se explica aqui numa população, numa casa com 7 filhos, 10 filhos, cada um tenha sair de uma maneira. E é muito fácil, tudo é espelho, põe espelho. Não é. Há um trabalho a ser feito pelo adulto que está educando e pelos adultos. Então, eu não vejo essa fragilidade como um conceito explicativo. Acho que a gente é bem poderoso, tanto que sai quando quer, sai dando pancadaria. Acho é mais, não é? Xinga, faz o que quer, não é? Tem muita gente para qualquer lado aí que você vê. Na minha época ia ser passeatas com corrente de ferro, fazia muita coisa. Na minha também. Olha, veja, você falou em idealização da infância, né? Eu queria entender, prof, por favor, como a idealização da infância e a recusa em frustrar os filhos afetam o desenvolvimento da resiliência e da autonomia infantil, impossibilitando também a formação de cidadãos preparados para conviver com limites e frustrações. A gente está fazendo isso com perfeição, né? Todo mundo quer assim. Agora eu vou ser chamada, eu me identifico com um cachorro, então, por favor de me chamar de cachorro, de me fazer latir, o meu desejo passou a ser, assim, uma ordem para o mundo. Eu vou ordenar que o mundo todo fale a minha língua. Eu invento um dialeto e vou enfiar esse dialeto, eu vou justificar, eu vou argumentar, porque a gente está virando tribo, viramos tribos. Né? Por quê? É uma questão de mercado, você precisa dividir, partilhar para bem vender. Então, você vai lá, a publicidade, por exemplo, publicidade, eu amo publicidade, eu acho maravilhas de marketing, acho brilhante, aquelas têm umas inesquecíveis, mas vamos olhar para a coisa também de um ponto de vista não ingênuo. O que interessa? Você vai dividir essa coleção. Por exemplo, quando houve, depois quando acabou a guerra, o que aconteceu no século XX? O que o século XX viveu com a indústria de massa, com a comunicação de massa? As mulheres, pega aquelas séries ótimas, Suits e Mad Men, eu acho que mostra, anos 50, né, era aspirador de pó, era isso, era... Então você classifica, aqui tem as donas de casa, aqui tem você vai dividindo os nichos para você poder vender os seus produtos, e a gente, nos déspotas, o que eu peguei a pesquisa, é antiga. Naquela época, uma economista tinha escrito que num período que ela estudou, 400%, houve um crescimento de 400% do nicho de mercado infantil, de produção de produto infantil voltado para a infância, 400%. Então, vai se descobrindo aí
nichos de vendas. Então, por exemplo, agora a mulher velha, a mulher aposentada, a mulher não sei o quê, ela vai viajar, aí você começa a oferecer. Eu não estou nada contra esses produtos, pode vender, mas há um interesse em se tribalizar a sociedade dessa maneira. E com isso, você começa a criar tribos inimigas, adversários. Você vira igual Bolinha e Luluzinha lá atrás, volta lá para trás, volta aquelas casinhas do colégio, e a gente vai brigar porque você não é da turma do fulano, você é da turma do ciclano, você é da turma dessas histórias infantis. Eu vejo muito mais como uma coisa nesse sentido, né, de tribalista, né, da gente realmente se perder nessa divisão e meu desejo, tribalista no sentido do meu desejo, o desejo da minha tribo. Então, meu desejo da minha tribo. Então, se eu sou velha, eu quero a minha tribo, o resto não presta. Se eu sou mulher, é a minha tribo, o resto não presta. Então, ao invés da gente se colocar como humanos, somos seres humanos. Pronto. Que tal experimentar, voltar a ser um ser humano? Com nossas diferenças. O fato de eu ser mulher, você ser homem, não me torna falante de um dialeto incomunicável com o seu, e não torna você um homem, que é uma outra questão que mina as relações sociais, um criminoso em potencial. O desejo, a criminalização do desejo masculino é uma outra coisa medonha, porque tudo que vem do homem, tanto que você tem a proibição do homem. Eu não estou dizendo que não existam problemas sérios, eu não estou dizendo que não existam problemas que a gente tem que lidar e aprender a lidar, como o caso de abuso, assédio infantil, etc. Eu não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo que não dá para esquecer que não pode ser generalizado tudo isso. E você botar todo mundo. Então, nos Filhos da Mãe, eu cito um caso acontecido no interior de São Paulo, no município, em que os pais se reuniram junto com o município e pediram que a prefeitura, o município, proibisse que os homens, né, tem as cuidadoras dos bebês e das crianças pequenininhas, que essa função fosse exercida por homens. E foi feita a lei e os homens foram afastados dessa função de cuidadores de crianças pequenas. Então, quer dizer, você vai me dizer certo, é errado, eu só acho que isso assim, é sintoma de uma época. A paranoia e a coisa está tão complicada, como é que eu posso, esse maniqueísmo, esse tribalismo, que assim, não dá para misturar menino com menina, não dá para misturar. A gente voltou no tempo. É isso que eu vejo, a fragilidade, essa questão da imposição, é a imposição desse grupo. Eu faço parte do meu grupo vai lutar com paus e pedras contra outro grupo. E tem uma questão de base, nós somos seres humanos. Tanto faz língua, cor, raça, se é. Eu levei um susto, ouvi falar de raça, porque para mim isso já era. Século XIX já tinha extinto isso como conceito científico, enfim, estão usando pra caramba. Né? Quer dizer, o fato de ser loiro, o fato de ser moreno, o fato de ser azul, verde, amarela, o fato de falar essa língua, só se encontra. E aí é o narcisismo. Aí eu não posso entrar no conceito, mas aí sim, o narcisismo das pequenas diferenças, o narcisismo, né, o desejo de ser amado, a paixão por si mesmo, né, e as inseguranças, né, a paixão por si mesmo, e ao mesmo tempo essa insegurança que vem embebida, né, que faz parte do narcisismo, essa insegurança
Branca de Neve, né? Espelho, espelho, minha madrasta. Existe alguém mais belo do que eu? Esse é o retrato da insegurança. Né? Sim. Por falar em segurança, eu vou insistir, professora, até que ponto você falou em idealização das crianças, né, da infância, e até que ponto essa não querer frustrar crianças, a gente não cria adultos, né, ou forma adultos, assim, que tem resistência, né? Sim, que são resistência, que são preguiçosos, birrentos, batendo pé, adultos batendo pé. E aí acontece o seguinte, eu sempre digo isso, a experiência clínica é pródiga de mostrar. Você fica lá de bonzinho ou de inteligente, seja lá o adjetivo que você queira dar para isso, né, frágil, o que você quiser, do adulto, o adulto educador, permitindo ou abandonando a criança aquilo e o adolescente, e o adulto que você continua a educar, você acaba criando o que você vai criar quando você insiste, o que você oferece, tudo que não vou estudar mais isso, vou estudar aquilo. Não quero mais isso, agora eu quero fazer aquilo. E vai. Agora vai para a faculdade, isso passa pelo colégio, pela criança pequena, mas vamos seguir, porque vai no colégio, aí vai, não quero mais ser, sei lá, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, comecei isso, mas sempre sem que tenha contrapartida. Você pode fazer, mas é condicional. Desde que, né, você pode mudar de faculdade, desde que você pague a sua faculdade. Se você já entrou num círculo vicioso como esse, ok. Mas qual a sua parte nesse trato? Se você não fizer isso, o que acontece? Você vai chegar lá adiante, essa pessoa, esse ser, vai chegar lá adiante com 30, 40 anos, olhar para os contemporâneos realizados, que realizaram obras, tem uma profissão, ou que não tem, mas que trabalham, que ganham, que moram aqui, que tem uma vida que é satisfatória, não estou falando de felicidade, nada, uma vida satisfatória. Você vai olhar e você vai sentir aquele que não fez, aquele que não tem, aquele que não foi capaz. Que eu sou um lixo. Qual foi a contribuição que você deu em termos de educação? Nada. Você mostrou que ele é um lixo. E aí, o que ele vai fazer sendo um lixo? Cada um vai ter uma saída, cada um vai buscar uma saída, né? A gente não precisa nomear, mas tem várias saídas para quem se sente um lixo. A lata de lixo é uma delas, né? Sim. Veja, para a gente finalizar, professora, esse bate-papo massa aqui, na tentativa de afastar comportamentos autoritários das crianças, e ciente de que existem aos montes discursos contemporâneos, por exemplo, sobre criação com apego, parentalidade positiva e pedagogias anti-autoritárias, como os pais devem educar e criar seus filhos, professora Márcia? Vou te dizer para começar o seguinte, eu não entendo o que é esse negócio de positivo. Eu não sei o que é esse negócio. Já me explicaram, eu não consigo entender o que é esse negócio. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não vou poder responder para você. Eu entendi o que você quer saber. E que o que você está me perguntando. Não sei se você quer saber, eu acho que você quer saber. Eu não estou... A questão é da gente... A gente não quer essa coisa de autoridade. O Brasil é campeão nesse negócio. De rebeldiazinha aqui. Eu falo de cadeira, você sabe? Eu não estou falando mal de ninguém. Nesse caso, eu estou falando de mim mesmo. Experiência própria. Né? Então, assim, nós temos essa questão da autoridade não é, para mim, central na educação. Não consigo olhar para a educação com isso no foco. Sabe por quê? Porque, por exemplo, um bebê, uma criança pequena, se vier... Porque uma criança pequena que não tem ainda noção de que é certo ou que está errado. E isso eu falei uma vez para uma professora que era de uma creche na Zona Sul aqui do Rio, e também professora na Zona Sul, na Rocinha.
E ela disse que isso abriu a cabeça dela, que ela passou a usar isso como um mantra toda vez que se via diante de situações difíceis. Que ela relatou um caso e o caso era, ela perguntou para que eu disse o seguinte: qualquer que seja a situação, em qualquer idade, a pergunta é: quem é o adulto dessa relação? Então, eu não estou preocupada se é autoridade, autoritarismo, eu não vou ficar na minúcia da linguística da coisa. A questão é: vai me bater o bebê? Pega a criança pequena. Vai me bater? Segura a mão. Não vai bater. Ponto. E é literalmente no ato e no gesto quem manda aqui. É isso que eu estou dizendo. Olha seu tamanho, ô pivete, e olha o meu. Vai partir para o embate? Vai se dar mal. Se você não faz isso desde pequeno, depois da mão você vai para outras maneiras. Não vai. Até você perder o controle. E se não fez desde pequeno, na adolescência, quando ele já tem chave de casa, autonomia para sair, lei protegendo que ele pode ter e ir e vir. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma pancadaria? Bom, a pancadaria vai terminar no assassinato. Vai ter que matar. Se você leva a coisa na violência, ela tem um limite, que é matar o outro. Então, a questão de você temperar sempre, quando for o caso, quando for a idade, e ir acompanhando, e isso é uma presença permanente, mesmo que não seja física, não custa um alô, um tá perto, um olá, como é que foi, etc. Manter um diálogo permanente. O que você acha disso? Isso aqui, a criança chega, o adolescente, o mais velho, te conta alguma coisa sobre a vida, sobre o que ele viu na sala, sobre o que está acontecendo, ou comenta uma notícia, conversa sobre isso. Aponta, né? Aponta, por que fez? E aí? E ele certamente vai se posicionar, vai dizer, quer dizer, não vejo que isso seja ser amigo. Eu não vou ser pai, mãe, eu vou ser amiga. Não é isso. É que é assim que a gente vai conquistando, levando, conversando, sem precisar humilhar ninguém. A questão é: quer humilhar? Aí já não estamos educando. Aí você está exercendo seu sadismo. Então, a questão da autoridade, do autoritarismo, é porque, para mim, a questão é essa sedução originária, é você jogar uma isca, que é um enigma, assim, é você jogar questões. É muito mais perguntar, eu sou muito, muito socrática nisso. É muito mais você perguntar do que você responder. E eu sempre fui muito ligada com os amigos dos meus filhos, e até hoje. Sempre gostei dos meus alunos, sempre tive uma relação excelente com os alunos, meus alunos, todos, assim, exceções feitas, sempre, para confirmar, né? Mas sempre gostei de ter acompanhado, de conversar com os meus alunos, de me relacionar, e eles sempre tiveram liberdade dentro da minha sala de aula para questionar o que eu estava fazendo ali. Um dia, por exemplo, era comum perguntar: o que eu quero saber, aluno de educação física? O que eu estou fazendo aqui querendo saber sobre psicologia do desenvolvimento, Freud, Piaget? Eu dizia: não sei, também. Ementa, eu sou obrigada a dar, mas fui fazer uma tese de doutorado para descobrir. A diferença é que isso serviu para mim, eu também achava um saco, achava que eles não tinham que saber nada daquilo, não ia ajudar em nada, e em última instância eu dizia, a frase mais contundente era: eu não sei se vocês vão ser professores dos meus filhos, de modo que se vocês vão ter que aprender a lidar com criança e adolescente, porque pode ser que vocês peguem, e pegaram. E eu tive casos que eles pegaram, foram professores dos meus filhos. Mas me levei a perguntar: o que é que eu estou fazendo numa sala de aula? Para que eu estou ensinando fase, operatório concreto para um professor de educação física que vai trabalhar numa academia? O que eu estou fazendo com isso? Ele não é psicólogo, eu sou a psicóloga.
Eu tenho que mastigar alguma coisa, entregar para esse, alguma coisa já que passou pela minha concepção, eu faço assim, bom, o que eu acho que um professor faz? O professor faz isso, então pronto. E por que o professor tem dificuldade? E, além do mais, digo na minha tese de doutorado, se as teorias da motivação e de aprendizagem fossem maravilhosas, que foi a questão que eu me coloquei também, fossem tão maravilhosas, por que eu teria tido esses problemas gravíssimos na sala de aula? Se eu era professora dessas teorias, eu não tinha que ter problema. Então, a minha experiência eu sempre usei a minha experiência para poder pensar. Não era uma coisa separada, dissociada do que é a teoria que eu estou dando daquilo que eu estou vendo na realidade. Eu não dissociava. Se na realidade os alunos estavam brigando comigo, ou alguns alunos, ou um aluno que fosse, eu queria entender e queria pensar sobre isso. Isso era sempre... Então, eu também sempre quis ser pesquisadora. Tem esse outro diferencial. Eu sempre soube que eu seria pesquisadora. E sempre quis ser. Fiz o bacharelado para isso. Sempre quis ser pesquisadora. Portanto, cada parte que eu vivo, isso aqui que a gente está fazendo hoje para mim, é material de pesquisa. É fonte de pesquisa. Vai me ensinar muito bom. Muita coisa. E tem me ensinado muito também, professora. Aí, para fazer esse desfecho aqui, eu sou pai de 3 filhos. Como você, eu sempre fui um rebelde, né, um questionador nato. E assim, tem sido muito difícil para mim, muitas vezes, ter que dar vários nãos, ter que apontar caminhos, porque cada criança, cada filho que eu tenho tem uma persona diferente, e eles não vêm com manual, e assim, eu também não fui preparado para ser pai. A gente não é preparado, a gente simplesmente surge, brota, e no meio do caminho, em média res, no meio da coisa, a gente vai aprendendo a ser, errando muito, eu erro pra cacete, né? Mas também aprendo bastante com eles, e isso é o que me dá motivação para continuar nessa luta diária, não sei se glória ou inglória, de educar. Eu sou apaixonada. E eu acho que a gente não vem preparada, ainda bem. Se a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo, e eu digo não, muitas vezes. Mas dizia, né? Porque estão tudo marmanjo agora, já cresceram. Mas eu também digo. Também continuo dizendo. Eu falo, como eu dizia para minha mãe, eu digo, a gente só para de se mudar na hora que morre. Enquanto está vivo, está mudando. Tá mudando. Eu não analiso a educação do ponto de vista de eu estou certo ou se eu estou errado. Essa é uma questão importante para mim. O que pode, quais são as consequências possíveis se eu topar isso que essa pessoa ele está me pedindo, e quais são as consequências possíveis. E eu nunca tive, e se outros pais, se todo mundo, por exemplo, viajar, pegar uma estrada há 40 anos, e dependendo da estrada, não. E acertei algumas vezes. Morreram muitas pessoas quando eu disse não. Naquela viagem, os jovens todos que estavam no carro tinham morrido. Então, assim, bastava essa constatação na realidade, os próprios filhos veem que você não falou por acaso. Eu não estou falando só um caso sinistro como esse, mas é assim, mas mamãe do fulano, é aquela coisa clássica. A mamãe do fulano, eu não sou a mãe do fulano, nem você é o fulano. Você, ou com a irmã, ou com o irmão, porque é um casal, eu tenho um casal. Mas você deixou o fulano. Não, para começar, você é. Um é homem, um é menino, outro é menina, e para começar, um é mais velho, outro é mais novo. Então, a gente já tem 2 diferenças aqui. Então, olha o tamanho, um tem quase 3 anos de diferença. Então, vamos... diferenças, não vamos fazer de conta que nós somos todos iguais, somos seres humanos, com diferenças. Eu não preciso fazer de conta que passar aquela raspa assim, dizer, somos todos iguais. Não somos. Eu tenho uns que são chatos, uns mais chatos, uns ranzinhas, uns legais, uns que você curte, outro que não curte, mas o outro curte. Então, a gente é, né, insuportável, o outro é suportável. Sim. E
muitas vezes, muito não. Eu cheguei ao ponto de ter que perguntar. Eu perguntei uma vez para meu filho, saiu um jogo de computador, ele é engenheiro de computação hoje. Tá? E eu tinha muita preocupação, porque psi toda hora inventava uma doença, enfrenta um transtorno, que eu ia se matar, ou vinha suicídio, ou... Ai, as mídias sociais, aquela coisa, tecnologia está sempre demonizada, é sempre um negócio. Um dia eu cheguei para meu filho e falei, escuta, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Para saber se você está ou não viciado nesse jogo. me ajuda, não posso, me diga, porque estava produzindo, estava fazendo o que tinha que fazer, mas era vidrada. Então, eu tive várias experiências, mais ou menos assim, e o resultado da história é que ele se tornou engenheiro da computação. Então, pois é. Do computador. Se eu tivesse sido fanática e está todo mundo falando que não pode, ele até hoje, e minha filha também me ensinam, me fazem, me ajudam, me quebram o galho aqui, na hora que eu tenho uma dificuldade, tão longe, vem no remoto aqui, corrige no computador, e me orienta, que foi a minha filha que me botou nas redes sociais, para estar com os amigos dela, acompanhá-la, e meu filho também. Então, esse abismo nunca existiu entre nós. E eu também não sou daquelas mães que quer saber tudo. Quero não. Ai, meu filho, me conta tudo. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Tem coisa que eu não tenho estômago para saber, não. Muito legal, prof. Todo mundo tem direito aos seus mistérios, já sabe o que pode, já sabe o que não pode. Né? Muito legal, muito legal. Prof, eu quero muito lhe agradecer. Tá? Chegamos, infelizmente, ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com a professora e psicanalista Márcia Neder, docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na pauta relação entre pais e filhos, uma relação muito complexa e, como você disse, sedutora, né, professora? Gostei dessa frase, desse termo, sedução, né? Que a gente possa seduzir no sentido de jogar a isca. Gostei disso. Tá? Eu adorei te conhecer, prof. Obrigado, gratidão por tanto. Quem quiser trocar ideias com você, onde encontrá-la, quem quiser obter seus livros, como fazê-lo, valeu, tá, prof? Eu adorei o papo. A educação é essa aventura, uma grande aventura, que se a gente não tiver, a gente tem que ir com uma aventura sem o sentido, do sentido legal da aventura, de se abrir, de parar de ficar escutando muita ordem, muito conselho, muito tititi, aquele negócio do Tamagotchi, não pode, nossa, o que... Eu olhava aquilo, gente, como é que esses psis são criativos, como é que nós psis somos criativos, não pode aquilo causaria uma neurose, de não sei lá o que causaria, depois vem cada coisa. Então, assim, esse livro é a segunda edição dos Déspotas, Déspotas Mirins, o poder, na verdade, era Édipo Tirano, o feminino e o poder nas novas famílias, tá? O nome completo, por isso é que eu falei da questão da mulher. Tem a questão da mulher. Aqui eu vou te dar um spoilerzinho, não, eu vou te dar uma isca. Um caso que eu analiso. Meu caso aqui é o Brás Cubas. Eu sou apaixonado pelo Machado de Assis e eu tomo educação do Machado de Assis. Do Machado, não. Do nosso pequeno menino diabo. Né? Aqui, para falar um pouco sobre nós hoje, sobre quem nós somos. Só eu que tenho o livro, tem que entrar em contato comigo pelo site ou pelas minhas redes, o Instagram, fácil, né? Como não está adicionado lá, é só insiste, espera que eu vejo, ou mandar no meu site, tem um contato comigo, tem meu e-mail, você me achou, você me achou, não sei como você me achou, mas você me achou. Um dia você me conta. Não é difícil. E que mais? Eu tenho uma surpresa, mas eu ainda não vou contar, mas estamos há pouco tempo, eu ainda não tive condições, eu preciso combinar com os russos. Opa, com os russos eu não quero combinar nada. Vou combinar que legal. Vou
combinar quando é que vai tá vindo uma coisa nova por aí. Boa, depois você me conta, hein, prof. E eu lhe encontrei justamente porque eu estava procurando especialistas sobre discussões sobre adolescência e essas relações entre pais e filhos. E aí eu te achei na internet, achei o livro Déspotas Mirins, o título é sensacional e também muito em cima dessa nova série da Netflix chamada Adolescência, que causou esse frisson todo. Então a gente estava buscando esse assunto para discutir aqui no Papo no Auge. E aí foi como eu cheguei até você. Então, e todo mundo falando a mesma coisa de adolescência, pelo amor de Deus. Masculinidade tóxica, aquela psicóloga lá, que me desculpe, colega, mas aquela psicóloga faltou falar assim pro menino: escuta aqui, eu estou provando a minha tese. Existe uma masculinidade tóxica. Você fez o que você fez porque você foi criado com uma masculinidade tóxica. Seu pai é isso, seu pai é. Você vê um nível de intervenção psi capaz de criar uma realidade. O menino tripudia isso, né? A mulher com razão, porque ela não está entendendo nada do que está se passando. A diabolização das redes sociais, a demonização, meu Deus, olha, dá um look no geral, assim, tem muita coisa para ser falada, repetida, que está sendo repetida por todo mundo, está falando a mesma coisa. Eu sei que a gente acabou o tempo, eu não vou falar, mas assim, as análises que eu já vi que foram feitas são de sentar e chorar. Então, olha, avalia mais você com o que você... seu arsenal, dá uma pensada quando ouvi regras, ouvi muito sábio, muito especialista, né? Muito coisa. Eu sou a Márcia, prazer, estudo bastante, tento entender, leio romance, porque a vida se passa nos romances, as dinâmicas. Então, assim, agora, autoajuda não, receita de bolo não, eu me recuso a dar receita, não tem, cada um, isso é o mesmo movimento que a gente faz na análise, não tem, né? Vai ser dessa linha, vai ser dessa linha, vai ser desse time, vai ser daquele time, cada um escolhe o seu. Vamos respeitar as individualidades, né? É claro que o que nos norteia são aqueles princípios civilizatórios comuns. A gente partindo disso, é igual partir de uma língua. A gente tem uma língua, a gente parte dessa língua, podemos conversar, né? Se eu resolver falar o meu dialeto, você o seu, não tem. Então, vamos partir de uma. Nós queremos. Agora, se você parte de uma língua aqui, não tem ser humano, tem tribo, então a gente voltou. Tribo, coisa, né? Tribalista, não dá. Salve as palavras, professora. Obrigado, viu? Obrigado. Tô aguardando o livro, hein? Tô aguardando o livro. Me mande o seu endereço e me diga para qual universidade você quer mandar. Mando, tá aqui comigo. Mando com uma Fechou. Fechou. E muito obrigada por esse papo gostosíssimo. Use e abuse. Quando quiser, chama, que eu paro de falar. Você vai ter Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Tem segunda parte dessa entrevista, pode ter certeza. Obrigado, tá, prof? Segunda temporada. Segunda temporada com Márcia Neder. Os principais agregadores de podcast no YouTube. Valeu, prof. Bora pro auge. Valeu, obrigado, tá? Tô esperando a cópia aí. Tô esperando minha cópia. Tchau, prof. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.